Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Os Rejeitados, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Quando eu penso na carreira do roteirista e diretor Alexander Payne, não existe nenhum filme especialmente ruim, dentro dos que eu vi, é claro. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhuma produção que seja suficientemente marcante ou que tenha um valor muito significativo para mim, que faça com que esse realizador assuma uma posição privilegiada na prateleira dos meus diretores preferidos. Eleições, As Confissões de Schmidt, Sideways, Os Descendentes e Nebraska são todos filmes que misturam muito bem o humor e o drama dentro de uma humanidade muito singela, através de personagens simples e ordinários que são explorados através das mais diferentes vertentes das relações humanas, evocando um senso crítico menos cínico, mais respeitoso e, por consequência, mais universal. Digamos assim que ele tem os 2 pés no chão, tanto é que na maneira como ele explora e cutuca as feridas dos seus personagens, ele jamais demonstra uma intenção de fazer com que os dramas sejam utilizados de forma sensacionalista, já que a sua abordagem e o seu ponto de vista está muito mais próximo de um afago terapêutico. De todos esses filmes que eu citei, talvez o meu preferido seja As Confissões de Schmidt, até porque ele dá espaço para uma história que envolve um personagem de terceira idade, através de uma abordagem muito humanista e melancólica, além de permitir uma das atuações mais especiais e menos comentadas do sensacional Jack Nicholson. Dessa forma, Os Rejeitados é mais um filme que traz todas essas marcas do Alexander Payne, sem ter a menor pretensão de ser diferente. A partir do roteiro escrito por David Hemsworth, Os Rejeitados se passa na década de 70 e acompanha a trajetória de três personagens que se veem obrigados a conviver juntos no campus de um conceituado colégio de New England, no nordeste dos Estados Unidos, durante as férias de Natal, sendo que cada um deles carregam as suas próprias bagagens emocionais. O solitário e ranzinza professor Paul, interpretado pelo Paul Giamatti, é um severo e veterano professor do colégio que se torna o responsável pelo campus nesse período de férias por conta de um episódio específico, mas como uma forma de puni-lo pela sua habitual postura inflexível e intransigente com alunos e colegas de trabalho. O frio e melancólico aluno Angus, interpretado por Dominic Sena, é um jovem que parece não se esforçar muito para tirar boas notas, mas também não tem muito interesse de socializar ou de se adaptar aos demais colegas do colégio, porém a rejeição da própria mãe, que está vivendo um novo relacionamento e não o quer por perto, afeta a sua aparente autoestima. Já a cozinheira Mary, interpretada pela Davine Joy Randolph, responsável pelo restaurante do colégio, tornou-se uma figura mais amarga por conta da tragédia que envolveu seu filho, uma das inúmeras vítimas jovens decorrentes da guerra do Vietnã. Logo para ela, as festividades de final de ano perderam muito da sua graça. A narrativa vai acompanhar a jornada de transformação desse inusitado trio de personagens por conta das situações experimentadas entre eles nesse curto e intenso intervalo de tempo. Os Rejeitados é um filme que não tem nada de extraordinário na sua essência, a narrativa é simples, linear e as emoções que são despertadas pelos eventos que acontecem são bastante genuínas, sendo que não existe nada necessariamente fora do lugar. Ou melhor, até mesmo os pontos de divergência que existem dentro da narrativa não são tão problemáticos assim ao ponto de atrapalhar o apelo do filme. A premissa, por exemplo, demora mais tempo do que o necessário para se confirmar, até porque, para que os três personagens passem a viver isoladamente, eles precisam de um tempo convivendo com outros personagens. E se inicialmente a permanência deles no campus se apresenta como uma condição obrigatória, as saídas deles daquele local tornam-se cada vez mais frequentes, ao ponto do filme se transformar em um pseudo-filme de estrada. Só que até mesmo essas inconsistências podem ser interpretadas como etapas do processo de evolução dos próprios personagens, de saírem
da zona de conforto, de libertarem-se das amarras emocionais em busca da felicidade, por exemplo. Acredito que sejam interpretações possíveis de acordo com seu nível de ambientação e de identificação com o filme e com os personagens, ou seja, são eventos que podem ser vistos como problemas ou não. O Alexander Payne é um realizador bastante clássico. Faz questão de assumir o filme como uma produção típica do cinema norte-americano da década de 70, como se o filme tivesse sido produzido na época, o que fica muito reforçado desde os créditos de abertura, passando pela fotografia desbotada e a trilha sonora que mergulha a história naquele período. Esse esforço do Payne de emular uma época capaz de gerar muito saudosismo nos norte-americanos e na própria comunidade cinéfila internacional, que abraçou muito do cinema daquela época, faz de Os Rejeitados um filme muito caloroso e nostálgico. Afinal, traz não apenas a estética, mas a essência daqueles tempos. As atuações do trio principal são muito seguras, precisas e corretas, sendo que os atores defendem seus personagens com muita técnica e competência. O Paul Giamatti já é um ator reconhecidamente virtuoso e demonstra mais uma vez a sua incrível capacidade de transitar entre o excêntrico e o adorável, ainda mais atuando sob uma lente de contatos bizarra, enquanto que o Dominic Sena e a Davine Joy Randolph são duas gratas surpresas pelo nível de serenidade e maturidade cênicas, cada um performando muito bem dentro das possibilidades que os seus personagens oferecem. Os Rejeitados, assim como a própria filmografia do Alexander Payne, é incapaz de gerar rejeição. Afinal, ele trata de temas universais dentro de uma didática narrativa e estética que são simples, mas que jamais soam simplistas. Você pode considerá-lo como um realizador que apenas segue a cartilha e que faz o básico bem feito, como um dedicado professor. Ou você pode considerá-lo como um diretor que está muito mais interessado em promover reflexões do que produzir espetáculos visuais, como é o papel de um ótimo filósofo. Independente de qual seja a sua opinião, o Payne parece ser o cara certo para preencher as páginas em branco de qualquer história que pretende ser contada, desde que o interesse seja preenchê-la com muita humildade e com boas doses de humanidade. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The Holdovers. Então essas foram as minhas impressões sobre Os Rejeitados, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões. Caso você tenha chegado até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.